Se nós não temos, é porque não é para nós termos, entendeu? Mas nós temos uma coisa muito melhor, que é Deus, que é o amor de Deus dentro de nós. Meus amados, nós não podemos ficar dizendo, pedindo a Deus aquilo que nós não podemos ter. Porque o que Ele teve de melhor para conosco, Ele já nos deu, a salvação. Então, se você quiser ser um discípulo de Deus, se você quiser viver com Cristo, ainda dá tempo. Se você quiser viver com Cristo, dá tempo. Morar no céu com Cristo, dá tempo. Nós sabemos que Gálatas 5, 16, 24 tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não em concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idólatra, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicidas, bebedice, glutonaria, e estas coisas semelhantes, e coisas semelhantes a estas, ok? Acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem, preste atenção, que os que cometem tais coisas não são herdeiros de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 24. Aqueles que cometem essas coisas e outras coisas abomináveis não entram no reino do céu. É muito difícil, né? Então, meus amados, ainda dá tempo, arrependei-vos, porque Jesus Cristo nos ama, Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Eu não posso acreditar que Deus nos fez sua imagem e semelhança para nos destruir. A prova é tão grande que Ele fez o homem segundo a sua imagem, Adão e Eva, e fez Eva para ser companheira de Adão, e eles pecaram. E por causa do primeiro homicídio, Caim, né, por causa daquela depravação toda, Deus acabou com o mundo, achando um homem justo, Noé, e deu continuidade à terra. Depois ele destruiu Sodoma e Gomorra, porque o homem estava homem com homem, mulher com mulher, e vice-versa, né? Então, porque Deus fez o homem para a mulher, e a mulher para o homem, para que ambos não vivessem sozinhos, e multiplicai-vos na terra. Assim como Ele fez bichos, animais, Ele fez o homem e a mulher também. Meus amados, então o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E as que são de Cristo crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui, ó. Existe uma crença popular que diz que todos nós somos filhos de Deus, né? Não é verdade? Segundo essa crença, Deus é o Pai amoroso de todos os homens,
Mas se a Bíblia diz algo completamente oposto a isto, de forma bem clara e direta, a Bíblia revela que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Ou seja, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu e guarda seus mandamentos. A palavra de Jesus. Sem dúvida, todos os seres humanos foram criados por Deus. Sob esse aspecto, eles possuem uma filiação apenas por criação. Isso significa que, por natureza, os seres humanos não são filhos espirituais de Deus, porque essa filiação espiritual foi perdida por causa da queda, em Gênesis 3. Sabe o que é a queda do homem? O homem caído é chamado nas Escrituras de filho da ira de Deus. O homem, quando cai, ele é chamado nas Escrituras de filho da ira de Deus. Isso não quer dizer que ele está perdendo a salvação, de jeito nenhum. Basta ele se arrepender e voltar para o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, se você quiser saber se você é filho de Deus e que você estiver fazendo a vontade de Deus, se você quiser saber se você está fazendo a vontade de Deus, você lê 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Os homens usam, por exemplo, os homens usam todos os tipos de evidência para provar que são fiéis, servos do Senhor. Alguns mostram seus cartões de identidade para provar que têm alguma função oficial numa igreja. Outros, orgulhosamente, afirmam sua fidelidade porque pertence a algum grande e respeitoso dominação. Muitos creem nos seus sentimentos dizendo que sabem que estão salvos por causa de uma experiência pessoal. Em sua alta confiança, essas pessoas podem ficar ofendidas se você questionar a salvação delas. Como você reage se alguém desafia a sua fidelidade ao Senhor? Você fica irritado, asseverado, iradamente, que ninguém tem o direito de questionar se você é um filho de Deus. Paulo desafiava a fidelidade de outras pessoas. Ela julgava os vários erros da igreja, na igreja de Corinto, e dizia que voltaria para ver se eles tinham corrigido seus problemas. 2 Coríntios 12, 14 e 13, 2. Mas Paulo avançou mais um passo. Ele ordenou claramente a estes irmãos que se julgasse, se autoexaminasse. Examinai-vos a vós mesmos, e se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Nariz está coçando. Ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado? 2 Coríntios 13, 5. Leia esse versículo. Como podeis julgar-nos? Precisa nos compararmos nossas ações com as ordens de Deus. 1 João 2, 3 diz-nos que nós podemos estar confiantes nas nossas comunhões com Deus, somente se estarmos obedecendo-o. Ora, somente o que temos conhecido por isto, se aguardamos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos.
Quando eu guardo os mandamentos de Deus e guardo a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, verdadeiramente eu sei que eu sou um servo de Cristo, eu estou fazendo a obra de Cristo. Mas quando eu me examino e vejo que eu estou faltando vários pontos disso, eu sei que automaticamente eu estou em falha com Deus. E eu trato de me reconciliar com Deus. Entendeu? É isso que você deve fazer. É isso que eu devo fazer. Se nós estamos distante de Deus, fazendo o que é errado aos olhos de Deus, nós temos que se reconciliar e voltarmos para Deus correndo e praticar a justiça, a misericórdia, o amor de Deus. Porque do contrário, todos nós vamos para o inferno. Quando alguém questiona minha salvação, como devo eu agir? Como você deve agir? Devo pesquisar nas Escrituras para determinar aquela pessoa se ela está dizendo a verdade. Atos 17, 11. E então deverei aplicar em minha vida o ensinamento da Bíblia. Tiago 1, 21, 25. Você fica ofendido quando alguém questiona sua relação com o Senhor? O caminho do insensato aos seus olhos parece reto. Preste atenção, meus amados. Tiago, você fica ofendido quando alguém questiona a sua relação com o Senhor? Então preste atenção. O caminho do insensato aos seus olhos parece reto, mas se é o sábio dá o ouvido aos conselhos. Provérbio 12, 15. Entenderam? Meus amados, busquem fazer a vontade de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E só vai para o céu quem for santo. Não pense você que se você estiver na igreja ou em qualquer outro lugar, porque a igreja somos nós, aonde tiver 2 ou mais falando do meu nome, eu estarei ali presente. Entendeu? Então, a igreja somos nós. A igreja não é templos bonitos, onde tem faixas bonitas, denominações bonitas. A igreja pode ser um pé de árvore, uma calçada, como Jesus pregava. Entendeu? Não gaste seu dinheiro pensando que fazendo aquilo ali, você vai agradar a Deus e você vai para o céu, não. Não pense isso, de jeito nenhum. Gaste suas energias buscando ao Senhor e buscando dar para o Senhor o que há de melhor em você, a palavra de Deus. Cumprindo, fazendo a justiça de Deus. Meus amados, nenhum efeminado, nós sabemos que nenhum efeminado tem parte do reino de Deus. Nós sabemos que nenhum idólatra tem parte do reino de Deus. O que é idólatra? Idólatra é tudo aquilo que você faz que deixa Deus de segundo plano. Não é só quem é idolatra imagem de escultura, de jeito nenhum. Até você idolatrar um pastor, uma missionária ou um cantor, você está idolatrando ele. Você está deixando Deus de segundo plano. Então, meus amados, a idolatria é tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Preste atenção. Olha, não pense que você vai para o céu você fornicando, não. O que é fornicação, minha irmã? Fornicação é você viver transando, mentindo. É você viver fazendo o que é errado, imoralidade aos olhos de Deus. Nós nascemos para ser a menina dos olhos de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Como é que eu posso fazer mal ao templo do meu Espírito Santo? Como é que eu posso fazer mal ao Espírito Santo de Deus? Eu jamais poderia fazer mal a alguém que me fez tão bem. Alguém que me faz tão bem. Deus é o nosso templo, é o nosso Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Se nosso corpo é templo do Espírito Santo, como posso eu fazer mal ao meu templo? Meus amados, presta atenção. Deus te ama, mas você precisa voltar para Cristo, entendeu? Você precisa deixar toda a prática da imundície do pecado de lado. Não pense você que você namorando, fazendo acontecendo, fazendo mal, você fazendo mal ao seu irmão, você vai para o céu, você não vai não. Não pense você que você faz alguma coisa escondido não. Você pode fazer escondido dos homens da terra, mas de Deus ninguém esconde nada.
Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é poderoso. Onisciente, ele está presente em todos os lugares. Ele está presente aqui agora. Ele está presente em qualquer lugar. Onipotente, ele pode tudo. Ele pode acabar com você com apenas um sopro, um estalar de dedo. Entendeu? Ele pode todas as coisas. E onipresente, ele aonde você estiver, no mais lugar oculto, debaixo de caverna ou de qualquer que seja, debaixo de cama ou qualquer que seja, não pense você que você está sozinha, escondida. Deus está presente vendo tudo que você está fazendo. Não pense você que você vai fazer alguma coisa de errado, namorar com o marido alheio, namorar com uma mulher alheia e vai ficar impune. Não vai ficar impune. Porque Deus, seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus não vai te deixar impune. Se você continuar na prática do pecado, você não tem outra alternativa. Você vai para o inferno. Eu sinto muito. Assim como o céu existe e é real, o inferno existe e é real. Leia em Lucas, se eu não estiver enganado, 16. Pois é, lá fala do rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro. E lá você vai ver muito bem como é o inferno. O inferno, segundo a palavra de Deus, ele fica embaixo da terra. Ou seja, meu irmão, o inferno, ele só tem uma porta, a de entrada. Não tem porta de saída. Entendeu? Lá é fogo noite e dia e os bichos lhe comendo. Você não tem paz. Entendeu? Nós aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqueles que vivem com Cristo, nós temos Deus, a salvação. E lá é o paraíso, um lugar de paz. A Bíblia diz que é um lugar de paz. E eu acredito. Porque basta eu olhar ao meu redor, basta eu existir para me saber que existe um Supremo, uma pessoa que faz tudo isso. Porque um ser humano, um casal, ele não é capaz de formar um ser humano tão perfeito na barriga de alguém e passar 9 meses lá. Raciocine, meu irmão, por amor de Deus. Se volte para Jesus enquanto dá tempo. Busque Jesus Cristo enquanto dá tempo. Olha, leia o livro dos Evangelhos, leia o livro dos Apóstolos, leia Apocalipse. O que você precisa simplesmente é aprender, é ouvir e aprender. Ouvir e gravar na sua mente e não deixar que ele saia de lá. É o livro dos apóstolos. O que os apóstolos passaram, homem dos quais o mundo não era digno do que eles passassem por aqui. E eles sofreram. Se um daqueles homens chegasse hoje aqui para estar numa igreja, eles eram postos para fora. Por quê? Porque eram homens simples, humildes, homens de guerra, homens trabalhados, viviam na lavoura, trabalhando e pregando o evangelho. De graças eles receberam de Cristo e de graças eles deram. Na casa que eles chegassem, onde tivesse um homem de paz, daria um prato de comida. Lá ele repousava por uns dias, depois passava para frente. E assim é que devemos ser nós, apóstolos de Cristo. Você quer ser um apóstolo de Cristo, meu irmão? Você tem certeza que você quer ser um apóstolo de Cristo? Ah, meus amados. A palavra de Deus diz que discípulo de Cristo parece centenas de vezes na nova aliança, né? No tempo da graça, que é agora no Novo Testamento, onde a gente chama Novo Testamento, onde é usado para descrever os seguidores de Jesus, com muitas frequências do que cristão ou crente. Um discípulo é uma pessoa que segue ou ensina os ensinamentos de Cristo, do Mestre Jesus. Entendeu? Visite dicionário, visite enciclopédia, pesquise o que é ser discípulo de Cristo, o que é ser apóstolo de Cristo. Então, o verdadeiro discípulo aprende a seguir a vontade do Filho de Deus. Mas será que todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos do Senhor? Meus amados, é muito difícil, não é? É muito difícil ter alguém que queira ir pregar sem não ganhar algo em troca. Infelizmente, é a realidade nua e crua. Infelizmente, as igrejas querem ampliar a igreja, querem ficar mais bonita a igreja,
para crescer multidões, para elevar as multidões, para ganhar dízimo, para ganhar fama, poder, mas não querem, porque não, olha, é muito, olha, desculpa, olha, é melhor 1000 vezes, é melhor imensa vezes você ficar com um só cristão do que você ficar com a igreja cheia, sabe? Sem ter um compromisso com Cristo. Sem querer só brincar de crente. Meus amados, tudo que Deus deu, os dons maravilhosos que Deus deu para todos nós, a maioria das pessoas estão desperdiçando, jogando fora seus dons, vendendo seus dons para ganhar fama e dinheiro, riqueza, poderes. Infelizmente é a verdade. Quantos e quantos cantores não tem por aí que estão homens ricos e ricos, que não sabem o que possuem por causa da sua fama, mas um dia vão prestar conta com Deus. E o que será dele? Do que adianta o homem ganhar a vida inteira nessa vida e perder a salvação, meus amados? A única certeza que nós temos, as duas certezas da vida, é que nós nascemos e que vamos morrer, meus amados, e que tem o inferno e o céu. Então, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Não tem como. Você precisa voltar para Deus. Você precisa se converter a Deus, antes que seja tarde, meu irmão. Porque se você não voltar para Deus, você não vai ser salvo. Eu digo sem medo de errar. Eu digo sem medo de nada. Porque não sou eu que falo, é as Escrituras. É a palavra de Deus. Não adianta você ir para a igreja segunda, sexta, sábado, domingo, eu não sei, certo? Todos os dias. E você simplesmente ficar ouvindo o que o pastor diz, entra de um lado e sai do outro. Muitas vezes. Se você não cumpre aquilo que o pastor está dizendo, aquilo que a palavra de Deus está falando, se muitas vezes nem o próprio pastor, ele cumpre o que ele está dizendo. Meus amados, para ser discípulo de Cristo, tem que renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e levar, ser taxado de louco, de tudo, ser ignorado por família, ser ignorado por filho, ser ignorado por quem quer que seja, mas você tem que levar a palavra de Deus, doa quem doer. Você não pode agradar ninguém, você tem que agradar a Deus, você não pode agradar o mundo e a Deus, você tem que agradar a Deus. Se você não agradar a Deus, nada feito. Meus amados, presta atenção. Eu falo com temor e tremor diante de Deus e diante de mim também, e aqui, perante onde eu estou. Porque eu tenho certeza absoluta que se até o pastor, se ele não proceder como ele fala das Escrituras, como ele fala a Escritura, se ele não tiver a justiça divina, como fala a Escritura, até ele, se não mudar, se não se curvar diante de Deus e se arrepender, até ele e todos os membros que não se arrepender, eles vão para o inferno. Eu sinto muito dizer isso, mas é a mais pura verdade. Eu não estou querendo ser ou aparecer, não. Eu simplesmente estou mostrando o que a palavra de Deus está dizendo. Longe de mim eu querer ser isso. Até porque, se eu quisesse aparecer, eu estava andando bem arrumada como eu fazia antigamente. Todo mundo sabe. Eu andava praticamente nua, até certos anos atrás. Depois eu fui me vestindo melhor, fui vestindo, calçando bota, fui me vestindo e me achando e querendo ser bonita, não vou mentir. Até uns 2, 3 anos atrás. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a pandemia veio, essa maldita doença veio, e ela me mudou, Deus me mudou, e através dela eu tenho mudado, Deus tem me mudado, grandemente, porque só assim eu pude ver o sofrimento das pessoas, o sofrimento daqueles que padecem, a fome que está no mundo, o desamor, o amor das pessoas esfriaram. Eu pude ver com os meus olhos a maldade que está o mundo.
Eu pude ver também as pessoas escolhendo as pessoas a quem possa dar vida, socorrer primeiro. Porque não tem isso, não tem aquilo, não tem oxigênio, não tem aquilo, não tem outros tipos de coisa da qual eu não sei. Eu pude ver muitas pessoas que não tinham dinheiro nem para comprar uma máscara e fazendo uma máscarazinha de meia ou qualquer outra coisa, de um paninho, de um remendozinho. Eu pude ver muita miséria nesse mundo. E eu te digo com toda a certeza do meu coração, não foi fácil. Não foi fácil. Foi muito difícil mesmo, eu ver nossos irmãos deitados nos corredores do hospital, morrendo, asfixiado, sendo isolado sem ter por que chamar. Então, meu irmão, se você não pode, se você não teme por a sua vida aqui, não teme por a sua vida, porque isso é só uma amostra do que está por vir. Deus disse que o filho dele não ia ser moído em vão. Ele foi cuspido, sofreu. Segundo Isaías, Jesus Cristo foi moído pelas nossas transgressões, pela nossa maldade. Mas mesmo assim, não fomos nós que matamos Jesus. Não foram os nossos pecados que matamos Jesus. Jesus Cristo se deu por amor a nós. Ele se doou por amor a nós. Quando Pilato perguntou para ele se ele não ia dizer nada em defesa dele, ele simplesmente disse que ele estava se dando, entendeu? Então, Jesus Cristo se deu, ele se doou por amor de nós. Mas para que nós possamos merecer esse amor tão grande, tão imensurável, é obrigado que nós se rendemos a ele. Se rendemos com coração e mente, de corpo e alma. Porque o amor dele é tão grande, tão incondicional, que nós não podemos nem avaliar o quanto, nenhum de nós. Mas para todos aqueles que não o aceitarem, a palavra de Deus é bem clara. Ele simplesmente é aquele que negará ele diante de Deus e dos homens. Ele negará diante do Pai que está no céu. E para você negar Jesus Cristo, não é obrigado você não dizer que eu aceito Jesus como meu Salvador. As suas atitudes, elas vão mostrar. As suas atitudes vão mostrar quem você é. Você não precisa dizer para ninguém que é crente. Eu sou de lugar tal, de assembleia tal, de não sei quem tal, de universal tal, ou templo tal, ou isso, aquilo. Não é preciso dizer. Eu sou de calçada tal, eu sou de lugar tal. Não é preciso você dizer. Porque são as suas atitudes. São os seus procedimentos. São o seu caráter. Eu vou ver em você, eu, o povo, o mundo, através de Deus, vamos ver em você a sua justiça. A sua justiça. Quando a sua boca abrir, eu vou olhar a sua justiça. Eu vou ver a sua justiça. Entendeu? Porque no dia que você me vê, eu deixando um justo pagar por uma injustiça da qual ele não fez, automaticamente você vai ver que eu não sou filha de Deus. Ou então, todo aquele que eu vejo que ele está vendo um filho de Deus justo pagar por uma injustiça da qual ele não fez, eu automaticamente estou vendo que ele não é filho de Deus. Quando eu vejo também um filho de Deus pegar o que ele não quer para dar para os outros, entendeu? É porque eu estou sabendo também que ele não é filho de Deus. Porque a gente só dá para os outros aquilo que você quer para si. Você pode dar, se você não tiver onde botar, você pode dar. Mas daquilo que você quer para si, porque o que você quer para si, você quer o que é bom para si. Bom para os seus filhos, bom para sua família, entendeu? Mas o que você não quer para si,
você não dê para ninguém, porque ninguém merece. Nós todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, temos o mesmo sangue nas veias, entendeu? Somos irmãos, que queira que não. Até não somos irmãos se você não for filho da luz. Se você for filho das trevas, nós não somos irmãos. Por quê? Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem as luzes com as trevas? Meus amados, a Bíblia fala, eu não estou me lembrando do versículo agora, uma senhora uma vez me perguntou, que é um versículo popular, que diga com quem tu andas que eu te direis quem és. E eu disse para ela que eu achava que eu já tinha visto na Bíblia em algum lugar. Eu vi na Bíblia. Não com as mesmas palavras, mas com outras palavras. Sabe? Para a irmã Luizinha. Então, lá diz, se você andar com uma pessoa boa, uma boa pessoa você fica. Se você andar com uma pessoa má, uma má pessoa, você vai ficando também. Por quê? Porque você vai assimilando aquilo que ela vai ingerindo, dizendo, falando, conversando. Os amigos dela vão passando a ser seus amigos, entendeu? Ou seja, os amigos dela, sabe, vão passando a ser seus amigos. Então você tem que andar em santidade, porque a qual ninguém verá o Senhor, da qual ninguém verá o Senhor.